Olá, quarentões, cinquentões e sessentões. Ou seja, tons e tonas, porque esta é uma convocação para os homens e mulheres com mais de 40 anos. E se você já ultrapassou a honrosa marca dos 40, que nem eu, você já se deu conta que o que já era complicado para a nossa geração, agora, neste novo normal, a tendência é piorar muito antes de melhorar. E eu sou positivo por natureza, mas eu não fujo à realidade. Mas eu também sei que a nossa geração não se abala tão facilmente. A nossa geração foi aquela que criou o slogan que o trabalho só é duro para quem é mole. O trabalho não nos mete medo. Entrar em ação é um desafio que aceitamos abraçar. O problema não é entrar em ação. O complicado é onde nós colocamos a nossa ação quando toda a nossa volta virou de pernas para o ar e quase tudo o que nós conhecíamos e dominávamos ficou ou está ficando obsoleto. Eu estou no mesmo barco que você, eu estou apanhando a mesma tempestade que você e estou sujeito aos mesmos riscos e perigos que você. Mas hoje, nos meus 53 anos, eu não tenho tempo nem pachorra para cruzar os braços e lamentar. Se você já chegou ou ultrapassou a marca dos 40 anos, ou conhece alguém nessa faixa etária, se estiver atento, irá reparar que a meia-idade se apresenta com muitas caras, com muitas vontades, com apetites, com excessos ou déficit de entusiasmo, com muita fantasia e ilusão, com muitas dúvidas, questionamentos, medos, desesperança, depressões, divórcios, demissões e o mais grave, os suicídios. Mas infelizmente que essa não é uma verdade absoluta e tampouco uma lei universal, graças a Deus. Eu digo isso porque existem outros vivendo nesse mesmo estágio de vida e que confessam que nunca se sentiram mais felizes e realizados como agora. E estes de que falo vivem um novo propósito de vida, o que lhes dá mais significado ao seu dia a dia. Eu os vejo realizando projetos e concretizando sonhos e objetivos e dessa forma trazendo para a sua vida um pouco mais de desafio, de aventura, de realização e de liberdade. Graças ao reconhecimento e ao aprimoramento dos seus valores pessoais, eles estão vivendo na meia-idade em novidade de vida e desfrutando do amor e da sexualidade na sua melhor expressão. Eles são mais conectados com a família e com os amigos e estão mais abertos para o mundo. E em troca, eles se sentem mais valorizados, mais apreciados e mais amados pelos que estão à sua volta, pelo que são, independente daquilo que foram, daquilo que fazem ou daquilo que têm. Ao viver a vida depois dos 40 anos, de facto corremos o risco de experimentarmos o triste primeiro exemplo que eu acabei de falar. Ou termos o privilégio de vivermos empolgados no segundo. Tudo dependerá de uma mentalidade aberta ao novo e ao diferente. Darwin, na sua teoria da evolução das espécies, ele afirmou que não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Então, o que difere o mais adaptável do mais forte ou do mais inteligente? Bom, eu não sei qual seria a resposta de Darwin, mas a minha é que a diferença entre um e outro é a rápida predisposição para se reinventar sempre que as condições e as circunstâncias o exigirem. Bom, o meu nome é Brígido Silva, sou mentor, treinador e facilitador de empoderamento pessoal e profissional para empreendedores e profissionais acima dos 40 anos e este são o casal Maturi. Eles serão os meus fiéis ajudantes ao longo de todo o vídeo. Mais para a frente neste vídeo eu irei-lhes mostrar um processo de 3 passos que são essenciais e que fazem parte da minha mentoria do deserto à terra prometida, na meia-idade, e que é direcionada para homens e mulheres com mais de 40 anos. E através destes 3 passos você poderá se redescobrir e se reinventar depois dos 40 para melhor se adaptar ao novo normal sem muitas resistências. Mas antes de analisarmos o conceito de se reinventar, que é o conceito que está muito em voga hoje em dia, nós precisamos saber o significado da palavra reinventar. Bom, eu consultando alguns dicionários, eu encontrei um que dizia que a palavra reinventar significa tornar a inventar,
recriar uma solução para um problema antigo, mas que exige uma nova abordagem, reelaborar. Por exemplo, abre aspas, temos que reinventar a maneira como as pessoas consomem. Num outro dicionário, dizia que a palavra reinventar é, abre aspas, mudar a maneira como algo ou alguém funciona ou se comporta. Por exemplo, abre aspas, reinventar um negócio ou ter que se reinventar profissionalmente. Bom, eu pessoalmente entendo que o conceito de se reinventar nada mais é que o processo necessário para nos colocar na mesma página da realidade em que vivemos num determinado momento da nossa vida. Isso para não ficarmos ultrapassados. As coisas mudam e com elas as verdades, o conhecimento e os conceitos. Logo, precisamos de nos atualizar constantemente, certo? Mas atenção que quando falo em nos atualizar constantemente, não significa obrigatoriamente adquirir mais conhecimentos. Não é fazer mais cursos, participar em mais mentorias, em fazer um montão de outras coisas, pensando que desta forma a pessoa ficará mais atualizada. Também é necessário, mas o simples facto de olharmos para dentro de nós e redescobrirmos o que já somos, o que temos, o que sabemos e que já esquecemos muitas vezes, só isso poderá dar início a uma reinvenção pessoal. Depois de nós reconhecermos tudo isso, ou nos redescobrirmos através de todo esse olhar para dentro, nós devemos olhar para fora, olhar à nossa volta e perguntar: o que é que eu consigo fazer com tudo isso que eu sou, com tudo isso que eu faço, com tudo isso que eu sei e que eu tenho, em função desta nova realidade? Depois de fazer essa análise, depois de fazer esta pergunta, só tem que aguardar serenamente que a resposta virá com certeza a seu tempo. Uma das características das pessoas mais adaptáveis é a aceitação como uma verdade inquestionável, a imutabilidade da mudança. Você já ouviu com certeza falar de que a única coisa que não muda é a mudança. Só que ela, hoje, além de dar-se cada vez mais, ela está a acontecer cada vez mais depressa. A outra característica das pessoas mais adaptáveis é terem consciência de que os seus sucessos de ontem não lhe garantem o sucesso de hoje, nem tampouco o sucesso de amanhã. Da mesma forma que os fracassos do passado não determinam o seu futuro. E assim sendo, essas pessoas se predispõem o tempo todo à necessidade de se reinventarem para se adaptarem ao momento presente. Um dos pontos fundamentais do processo de reinventar é aceitar o facto de que o passado deve ficar no seu devido lugar. Sabe onde? No passado. Se reinventar pode ser, e com certeza será, o melhor antídoto contra o marasmo, contra o desânimo, contra a apatia e contra a depressão. Se reinventar será um bom lema a ser seguido nos anos que se aproximam, onde as mudanças acontecerão cada vez mais e mais depressa. Apesar do que possa pensar, não existe apenas uma forma ou uma razão única para se reinventar. Existem várias formas, dependendo das razões que você tenha para mudar alguma coisa ou para se adaptar a alguma coisa que mudou. Você pode querer ou precisar se reinventar como profissional, como cônjuge, como pai ou mãe, como filho ou filha, como amigo, como cidadão, ou até mesmo se reinventar num todo enquanto pessoa. E nos próximos tempos, no mundo em que a invenção será um acontecimento contínuo e em que as mudanças se sucederão de maneira vertiginosa, se reinventar será considerado uma decisão do tipo um bem de primeira necessidade. Sabe aqueles bens de primeira necessidade que não se pode adiar? Antes, pelo contrário, nós nos precisamos cada vez mais de nos antecipar aos acontecimentos para evitar surpresas desagradáveis. E é por essa importância que mais para a frente neste vídeo eu irei mostrar um processo de 3 passos essenciais
retirares a minha mentoria do deserto à terra prometida, na meia-idade, a se reinventar e se adaptar ao novo normal sem precisar enlouquecer com isso. A verdade nua e crua é que as pessoas precisam entender que na sociedade atual, e independente da sua idade, do género, da educação, da profissão ou da crença, essas pessoas, você e eu, seremos avaliados como qualquer produto exposto em uma qualquer prateleira de uma loja ou supermercado. É duro, mas é a realidade. Em que outras pessoas irão nos julgar pelo nosso conteúdo, escolherão ou não pelo que eles acharem relevante, nos analisarão os nossos rótulos, prestarão atenção às nossas características, nas nossas datas de caducidade, e se não perceberem o nosso valor, ou se as formas como nós nos apresentamos para o mercado não forem atrativas, ninguém vai nos prestar a mínima atenção por melhor que nós sejamos. Simples assim. Tenha em mente esta metáfora, pois ela, infelizmente, vem sendo o pão nosso de cada dia na vida e sociedade nos dias de hoje. Se a sua situação, seja ela qual for, não melhora nem evolui há muito tempo, ou pior, se piorou recentemente, isso é um sinal claro de que você deverá mudar alguma coisa, seja o reinventar o processo que realiza essa determinada coisa, ou até mesmo se reinventar enquanto pessoa. Ao contrário do processo de inventar, que consiste em se criar algo que até então não existia, logo existe a necessidade de termos muita criatividade e ao mesmo tempo que devemos ter um profundo conhecimento sobre alguma matéria. No processo de reinvenção, não necessariamente precisaremos de muita criatividade nem de um profundo conhecimento da matéria, porque o algo a ser reinventado, ele já existe, certo? No entanto, apesar de não precisarmos de muita criatividade ou de um conhecimento profundo no processo de reinvenção, do que quer que seja, vamos precisar de muito estudo e análise daquilo que já existe. E como já referi um pouco antes, vamos precisar saber com a máxima exatidão possível quem somos, o que realmente fazemos, o que temos, o quanto sabemos num determinado momento da nossa vida e o que está a acontecer à nossa volta nesse mesmo tempo. Com certeza você conhece aquela máxima que diz que não precisamos reinventar a roda. É de facto uma verdade. E esse é um exemplo perfeito do que eu estou a falar até aqui. Porque depois de algo ser inventado, nós não precisamos mais reinventá-lo. No entanto, no decorrer dos tempos, embora não precisássemos de reinventar novamente a roda, de reinventar a roda, nós fomos descobrindo novas formas de usarmos a roda e obtivemos assim novos resultados através de uma invenção antiga, mas que sofreu alguma reinvenção no seu uso. Certo? A segunda razão para não perdermos tempo reinventando a roda é o facto dela não poder ser reinventada. A forma da roda, que é circular, ela, igual que a lei da gravidade, que o ar, o fogo ou outros elementos ou leis da natureza, eles sofrem da síndrome da Gabriela. Nasceram assim e continuarão sendo assim até o final dos tempos. Por isso não vale a pena perdermos tempo, nem perdermos recursos tentando reinventá-los. Já com as pessoas as coisas são muito diferentes. As pessoas podem e devem mudar sempre que a situação ou que a circunstância o exigir, independentemente da idade que tenha ou da condição que esteja. É necessário e deve ser feito. Mudar sempre quando necessário é prova de maturidade. E mudar depois dos 40 anos, ou se reinventar depois dos 40 anos, é para muita gente uma condição premente de adaptabilidade e até de sobrevivência.
E é para ajudar você nesse processo, que parece simples, mas não é fácil, que eu irei um pouco mais para a frente neste vídeo e lhe mostrar os 3 passos essenciais que você, eu ou qualquer pessoa precisa dar para se reinventar, para se adaptar ao novo normal, facilitando assim a sua jornada. Todo o processo de reinvenção representa mudança e esta, independentemente da idade, carrega os seus ónus. O medo do desconhecido, o esforço que precisa ser feito, as dúvidas que são constantes, o desapego necessário, o afastamento, o começar de novo. Estes, entre outros ónus, que nos causam resistências. E isso é natural que assim aconteça. Mas quando essa mudança ocorre depois dos 40 anos, apesar de todas as complexidades como a crise na carreira ou nos negócios, a crise no casamento, a crise no propósito profissional, a crise de identidade ou a crise existencial, que são nada mais do que as complexidades inerentes à chamada crise da meia-idade, apesar destas, nós contamos com um grande bónus, que é todo o background pessoal e profissional que fomos acumulando ao longo da vida e que agora será essencial no nosso processo de reinvenção. E é aqui que entra o primeiro e mais importante passo no processo de se reinventar, que é o se redescobrir. Ao longo da vida, nós crescemos, nós estudamos, aprendemos, sonhamos, nos relacionamos, trabalhamos, nos decepcionamos, casamos, criamos uma família, experimentamos, nos frustramos e envelhecemos. Chega um momento em que, inevitavelmente, precisamos fazer com a nossa mente o mesmo processo que fazemos de vez em quando o disco rígido do nosso computador, que é uma desfragmentação. A desfragmentação é um processo que serve para juntar, agrupar e arrumar toda a informação que se encontra espalhada pelo nosso computador, fazendo com que ele fique mais rápido. Mas para realizar uma desfragmentação do disco rígido do nosso computador, basta apenas apertar um botão e voilá! Ele fará o resto do trabalho sozinho. Já para desfragmentar a nossa mente será necessário algo mais da nossa parte. Será necessário fazermos uma autoanálise consciente e metódica, pois só assim nós poderemos trazer à consciência e organizar todas as nossas experiências, os nossos conhecimentos e os nossos aprendizados, aqueles que acumulamos ao longo da vida e que muitos deles estão esquecidos no sótão do nosso inconsciente. E que nós precisamos com urgência de trazê-lo do sótão do inconsciente e colocarmos na sala de estar, num local de destaque da nossa sala de estar, que é o nosso consciente. O processo de reinvenção não é para transformar você em outra pessoa. É para colocar você na mesma página da sua atual realidade. Nesse processo, poderá ser até necessário desconstruir a pessoa que você se obrigou a ser durante anos e anos para dar conta da sua sobrevivência e passar a ser aquela pessoa que realmente você é na sua essência. Por isso é necessidade de se redescobrir primeiro para se reinventar depois. Por isso é que eu quero apresentar agora os 3 passos essenciais que eu vim falando ao longo do vídeo e que você, eu ou qualquer um precisa dar no processo para se reinventar depois dos 40 anos, a fim de se adaptar ao novo normal. Ok? Estes 3 passos fazem parte dos níveis de evolução consciente da minha mentoria. Do deserto à terra prometida, na meia-idade. 90 dias para se reinventar para o novo normal. É o título e o subtítulo. E o primeiro passo essencial, e que também é o primeiro nível de evolução consciente da minha mentoria, sugere que você realize um inventário do seu potencial pessoal. Que inventaria os seus talentos, os seus conhecimentos, as suas competências, as suas habilidades e os seus pontos fortes, pois será tudo isso que irá respaldar as suas ações na sua nova realidade.
Cristina Faria, terapeuta em PRT, especialista em inteligência emocional. Estou participando do método do Deserto à Terra Prometida. Olá, meu nome é Fernando Tagawa. Eu estou aqui para compartilhar um pouco da minha experiência neste primeiro NEC, Nível de Evolução Consciente, desenvolvido pelo Brígido e pela Vivi. Sou uma empreendedora, moro no estado do Espírito Santo. E esse primeiro NEC a gente faz o inventário pessoal, que é descobrir quais são os pontos fortes que a gente tem, baseado nos conhecimentos, nos talentos e nas habilidades. E para começar assim, o bacana é que eu nunca parei para pensar a respeito das minhas qualidades, né? E a minha expectativa era justamente poder descobrir isso, né? Quais são os meus talentos, habilidades, pontos fortes. E a minha grande dificuldade foi com relação aos pontos fortes, talentos, habilidades, conhecimento. Eu até consegui, mas juntar esses três elementos e encontrar meu ponto forte realmente foi a minha grande dificuldade. Mas graças à ajuda do Prisma, eu acabei conseguindo e essa foi a grande descoberta, né? Uma outra coisa muito boa para mim também, trabalhada durante o meu processo, foi a questão de descobrir o meu nicho de mercado. Então, descobrir o meu representante de nicho, quem é a pessoa que eu quero atingir, a quem eu quero alcançar no meu negócio, foi fundamental para que eu construísse. E aprendi uma coisa muito interessante, que é muito mais fácil eu descobrir exatamente o que o meu cliente precisa para que eu o alimente daquilo que ele precisa e não daquilo que eu quero vender. E foi bem interessante para mim relembrar, dentro da minha própria história, os momentos que foram assim, cruciais e bem adversos que eu tive, né, na minha vida, como a perda do meu filho, e como eu lidei com essas situações. E perceber que esses pontos fortes foram fundamentais para que eu pudesse superar essas adversidades da vida. Descobrir que eu tenho sim talentos, eu tenho sim habilidades, eu tenho sim muitos conhecimentos e eu tenho sim pontos fortes, né? E eu posso criar qualquer ponto forte que eu queira, desde que ele seja conectado com o meu talento, que é a espinha dorsal. Mas o que mais me chamou a atenção nesse primeiro processo aí que foi o NEC, que realmente a gente não tem noção às vezes dessa primeira parte aí, de que é identificar os nossos pontos fortes, o que a gente tem de dom e talento, o que é conhecimento, o que é habilidade. Então, às vezes uma coisa a gente pensa que é uma, outra coisa a gente pensa que é outra, e aí esse processo todo de descoberta, para mim foi muito transformador essa primeira semana agora. A cabeça está a milhão para tentar identificar quais são os meus realmente pontos fortes e o que eu preciso identificar e investigar dentro de mim, e com isso conseguir encontrar isso daí de uma forma que isso possa me monetizar. O fato de eu estar aqui gravando esse vídeo já é uma prova de como esse processo funcionou para mim, porque eu tinha uma resistência muito grande a isso, a me colocar diante de uma câmera falando, na impressão de que eu estaria expondo de alguma forma a minha imagem. Mas ora, se eu sou uma empreendedora e se eu sou o principal produto da minha empresa, eu preciso colocar esse produto na vitrine. Então, isso já foi uma barreira vencida. E ter essa clareza é como que validar aquilo que eu sou. E dar assim, esse empoderamento para aquilo que eu ainda posso ser e conquistar, né? Da mesma forma que eu conquistei vitórias lá no passado, utilizando desses pontos fortes, eu também posso vencer, né, e conquistar os meus objetivos utilizando-os de uma forma muito consciente. E também é interessante porque a gente percebe aquilo que a gente ainda não tem como ponto forte e que precisa ser desenvolvido. E aí dentro do NEC tem uma ferramenta bem legal que ajuda, né, que nos auxilia a como fazer e o que precisa ser focado para a gente desenvolver esses pontos fortes que a gente ainda não tem e que a gente precisa ter para atingir certos objetivos. Eu reencontrei o meu valor, o meu brilho e reencontrei a minha vontade, a minha garra de fazer o meu negócio dar certo, porque hoje eu sei que eu tenho as ferramentas em mãos para fazer acontecer esse negócio. Inicialmente, trabalhamos o módulo Inventário do seu potencial pessoal, que reúne uma série de informações
que estão dentro da gente, do nosso subconsciente, de uma forma que fosse isenta de julgamentos, evitando que o ego assumisse o controle dos pensamentos. Enfim, foi uma doação total. O segundo passo essencial, que também é o segundo nível de evolução consciente da minha mentoria, sugere que você descubra os seus valores pessoais mais profundos, pois são eles que controlam a sua forma de pensar. Inclusivamente, eu chamo-os os softwares da alma, porque eles agem sobre nós como os softwares agem sobre o computador. Porque através deles nós pensamos, sentimos e agimos em todas as áreas da nossa vida. Quando você descobrir os seus valores pessoais e os organizar mediante as suas necessidades, você será mais motivado e terá mais autocontrole da sua vida na sua nova realidade. Ela abriu uma nova visão, uma nova possibilidade de ver os meus valores. Porque nós estamos acostumados a olhar para os nossos valores por algumas ferramentas que são superficiais, né? Essa é a palavra certa, são superficiais. E todo o processo de autoconhecimento promovido pelo Brígido e pela Vivi é sensacional, porque ele vai buscar dentro de nós o nosso real valor, né? O valor que verdadeiramente é importante pra gente. Inicialmente eu procurei esse processo, esse trabalho, devido a uma grande confusão mental que eu estava tendo, conflito interno, e eu não tinha clareza do que estava me levando a ter aquele conflito, né? Eu até suspeitava, em algum momento eu comecei a suspeitar, mas eu não tinha certeza. E foi muito interessante que quando eu realizei uma sessão da validação dos meus valores com o Brígido, uma palavra que expressa muito o que eu senti no momento foi como se um véu tivesse se rasgado para mim naquele dia. E eu tive a compreensão, a clareza dos meus valores.
E depois disso ficou muito claro para mim o porquê eu tomava determinadas ações, o que me levava a superar obstáculos ao longo do meu caminho, né? E o que me trouxe até o momento que eu estou, o porquê que eu tenho determinados sonhos, projetos para o futuro, o porquê que eu realizo, né, faço o que faço. E isso foi muito interessante. Aprendi que os nossos valores são um conjunto de crenças e dentro delas existe uma crença raiz. E para se trabalhar e levantar essas crenças, nós precisamos acessar o nosso subconsciente. E esse módulo de valores pessoais foi muito rico para levantar esse tipo de informação. Eu aprendi com esse módulo também os meus valores pessoais, além da hierarquia desses valores, que precisam estar em concordância e em harmonia com os objetivos que eu quero conquistar. E com isso, entendi melhor o porquê de muitos resultados e muitos tropeços que eu tive na minha vida como empreendedor no passado. Ou seja, como os valores nos levam a pensar, sentir e agir. E a descoberta dos meus valores pessoais, do autoconhecimento, para mim foi uma coisa assim muito interessante, porque eu consegui entender que o que eu achava que eram meus valores principais, na verdade eram meus valores meios. E quando eu descobri meus valores fins, eu confesso para você que eu fiquei bastante impressionada e que eu comecei a entender muito dos meus comportamentos. Ou porque muitas vezes eu me aborrecia, ou porque muitas vezes eu ficava ofendida com determinadas situações. E isso fez com que eu passasse a olhar a vida e as pessoas de uma forma muito mais leve. Eu descobri meus reais valores, né? E a minha missão, o que eu vim fazer aqui, né? E o que mais me chamou a atenção nessa imersão foi os valores. Na formação de coach, você aprende várias ferramentas para identificar valores, né? Mas o que a gente deixa passar despercebido é que muitas vezes respondemos aos nossos valores com o ego. Pode ser que o ego acerte, né? Fale alguns valores realmente, mas a maioria são valores que a gente gostaria de ter e não que faz parte da gente. Bem, eu achava que tinha certeza a respeito dos meus valores, né? E eu verifiquei através dessa imersão que muitos deles realmente fazem parte de mim. Mas, caramba, eu descobri que um desses valores que eu achava que eram tão importantes, estavam encabeçando ali a minha lista de valores, não era. E aí eu percebi que isso estava se refletindo em toda uma conduta que é justamente assim contra o meu propósito para atingir minha missão. Então foi muito elucidador, foi assim uma bênção. Eu me olhei mais, né? Eu consegui verificar que alguns valores eles estavam externos a mim e não voltados para mim. A gente perde oportunidades ou passa a vida buscando oportunidades por não se conhecer, pela falta do autoconhecimento. E me explorar para me conhecer e a partir desse autoconhecimento tomar novas decisões, de repente novos rumos, abrir novos caminhos na minha vida, porque agora eu sei mais ainda quem eu sou. Porque eu já tinha definido meus valores quais eram, eu já tinha participado de ferramentas de coaching, eu já tinha definido quais eram meus valores certinho, para mim já estava tudo certo. Mas aí, conforme os exercícios foram acontecendo, passo a passo que foi dado, as minhas respostas evidenciaram que eu estava enganada. E algo, assim, de valor inestimável foi que esse conflito que eu estava tendo estava me paralisando.
eu não estava conseguindo ter ações para concluir projetos, né? Eu sabia que eu tinha que tomar uma determinada ação, mas eu não tomava. E com a clareza, no dia seguinte, eu já comecei a tomar ações, né? E hoje, as minhas ações e decisões, elas são muito mais conscientes. Hoje eu tenho essa autorresponsabilidade que eu posso, por exemplo, ter determinada escolha, mas se aquilo passar por cima de algum valor, isso vai me gerar sofrimento. Todo o processo, todo o desenvolvimento que eles fizeram, desse processo de autoconhecimento mesmo, é magnífico, assim, eu, de fato, verdadeiramente, profundamente, é sensacional, porque do jeito que eles costuraram, que eles criaram desenvolveram essa metodologia, facilmente você consegue perceber que, opa, aquele valor inicial que eu achei que eu tinha, não tenho, porque aquele valor inicial que muitas vezes a gente descobre com aquelas ferramentas simples, são valores que o nosso ego escolhe e não são valores que são de fato da nossa alma. E essa imersão total ao autoconhecimento faz justamente a gente olhar para os valores que são importantes para a nossa alma. Apesar de entender os valores, e isso já vinha num processo, mas quando eu consegui identificar realmente os meus valores e entender a hierarquia deles, aí para mim isso assim foi show, é impagável. Então definir e validar os meus valores pessoais foi o equivalente a escolher realmente os softwares corretos que vão rodar na minha máquina mental, né? Na minha mente. E por fim, esses dois temas, então, trabalhados inicialmente, me fizeram enxergar de uma maneira mais clara como usar a minha potencialidade para ter um desempenho de alta performance e com isso evitar os erros de decisão que tanto me prejudicaram por não conhecer claramente os meus valores. O que posso dizer é que reconhecer os meus verdadeiros valores foi um grande salto dentro dessa imersão. Isso me fez uma pessoa mais forte mentalmente, mais conhecedora de mim mesmo. Outro ponto interessante foi termos trabalhado a pirâmide dos níveis neurológicos, que nos permite enxergar em qual nível a gente se encontra, e com isso deu para entender melhor porque fazemos coisas que muitas vezes não nos trazem os resultados esperados. Fazendo essa dinâmica, identificamos qual nível devemos trabalhar internamente para evoluir e como realinhar esses níveis. E o que me chamou muita atenção foi um valor. Ele não está dentro da minha hierarquia. Dentro dessa imersão você vai descobrir a sua hierarquia. Ele não está dentro dos 5 maiores valores, mas ele faz parte da ele faz parte dos meus valores, que é a individualidade. Não existe o valor certo e o valor errado. Porém, tem aqueles valores que a gente não quer, né? Acha que é errado. E a individualidade, para mim, até um tempo atrás, era um valor que não podia estar dentro da minha hierarquia de valores. Por quê? Eu, como terapeuta, como coach, eu pensava, como que eu vou ajudar, né? Como que eu vou tratar as pessoas com o valor de individualidade? Mas o que eu descobri nessa imersão é que a gente pode trabalhar nossas áreas da vida usando valores específicos. E eu descobri, e estou aplicando, e estou vendo ótimos resultados, que o valor de individualidade, ele se aplica perfeitamente na minha área de relacionamentos. Eu me doava demais, doava até aquilo que eu não tinha, e isso me fazia falta, porque eu não pensava em mim, pensava nos outros. Então foi maravilhoso, eu sou muito grata porque agora eu estou super alinhada, e o que é interessante, quando você conhece seus valores, você sabe exatamente o que você precisa fazer e o que você precisa modificar, parte logo para um plano de ação, e isso é imediato. Eu já tinha feito alguns exercícios de valores antes. Tinha participado de outros processos e eu tinha feito. Não era totalmente desconhecido para mim os valores. Mas, sinceramente, a forma de aplicação que eu passei agora foi
totalmente diferente de qualquer coisa que eu tinha experimentado. Não estou falando isso, é sério. Nunca tinha passado. E para mim, assim, eu percebi o quanto eu não conhecia os meus valores. O quanto eu achava que os meus valores eram determinados, assim. E quando eu comparo a lista que eu fiz no início do processo, quais eram os meus valores, quais os valores que eu estou saindo conscientes agora, não tem nada a ver, não é? E aí, conforme os exercícios foram acontecendo, as minhas respostas, eu fui vendo que os meus valores eram outros. E aí foi assim, maravilhoso, foi uma descoberta maravilhosa, porque esses valores, eles norteiam a nossa vida. Você passa a ser uma pessoa muito mais assertiva na tomada de decisão. E não só nisso, né, porque você sabendo quais são os seus valores, hierarquicamente colocados, isso vai influenciar todas as áreas da vida, principalmente também nos relacionamentos, porque você passa a valorizar os seus valores e o do outro também. E assim, para mim, o meu maior ganho foi ver que talvez tinha alguns valores ali que eu falava assim, esse valor não está encaixando mais na minha vida. Foi perceber que, na verdade, aquele valor, ele era um valor escolhido pelo meu ego e não era um valor verdadeiro meu, não era um valor da minha alma, não era um valor que eu de fato perseguia ele. Então ter essa clareza de quais são os valores que foram escolhidos pelo ego e quais são os valores que são de fato da minha alma, abre uma possibilidade, dá uma clareza de qual caminho que eu vou seguir, né? Fica muito mais fácil para mim agora olhar para as coisas que eu tenho que decidir e saber qual caminho que eu vou seguir, qual valor que eu vou estar respeitando ou qual valor que eu vou estar desrespeitando. Eu gostaria de deixar aqui a minha gratidão por essa oportunidade de estar participando desse processo de autoconhecimento e autodescoberta. Obrigada. Né? Então, esse valor dentro dessa área está me trazendo mais segurança, está me trazendo mais poder. Eu estou sabendo dizer não quando necessário, e isso não está me torturando, está me fazendo bem. E isso é maravilhoso. Uma imersão que eu recomendo e agradeço, sou grata eternamente ao Brígido e à Vivi por ter dado essa oportunidade de eu estar fazendo parte dessa imersão, de estar colhendo os resultados e podendo estar aqui falando com vocês com propriedade, que essa imersão ela faz a diferença, não só na vida pessoal, quanto na profissional. É tudo feito com muito amor e com muito carinho e cuidado, é muito profundo e te traz uma clareza sensacional. Então, eu recomendo que quem estiver assistindo aqui, faça. E que você vai ver e você vai sentir o que eu tô sentindo após passar por essa imersão total e autoconhecimento. Vivi, Brígido, gratidão profunda do meu coração por vocês terem desenvolvido esse método e terem compartilhado com a gente, né? Compartilhar com o mundo, porque a gente precisa disso, né? Ter clareza dos nossos valores. Gratidão. Um beijo. Tchau, tchau. Muito mais sentido, assim. Aí você olha para os valores, eu olho para os meus valores hoje e encontro muito mais sentido do que eu olhando os meus valores antes. Antes era muito, muito, muito diferente. Como eu via, era meio pesado para mim ver os meus valores. Hoje eu vejo os meus valores de uma forma muito mais leve e com convicção de que, de fato, eles são. Então, é algo assim, é uma experiência maravilhosa, que eu recomendo que todo mundo deveria passar, porque você consegue perceber nitidamente que é um divisor de águas na sua vida. Como você era antes e como você passa a ser depois, porque você passa a fazer as coisas de forma mais rápida e tranquila.
Então, eu recomendo. O Brígido e a Vivi nos acompanharam o tempo todo, nos deram total suporte. Foi um ambiente super gostoso de trabalhar. Então, eu recomendo que quem puder fazer, não perca essa oportunidade. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Sim, sim. E aí, acho que depois dos valores pessoais, pelo menos em mim, ficarem claros, essa máxima faz muito sentido. Porque as oportunidades, elas estão ligadas elas têm que estar ligadas ao nosso íntimo. Então, quando a gente conhece o nosso íntimo, por mais que a oportunidade pareça boa, talvez ela não seja para nós, porque ela não faz parte a médio e longo prazo da nossa vida. O terceiro passo essencial, que também é o terceiro nível de evolução consciente, diz que, baseado nas descobertas realizadas nos 2 passos anteriores, com certeza se abrirão novos horizontes para você. Porque agora você tem informações e motivações suficientes para abraçar um novo propósito de vida. E será através desse novo propósito de vida que você irá canalizar todos os seus recursos, o que facilitará imenso a sua jornada nesta nova realidade que o mundo, quer queremos, quer não, está nos empurrando a todos. Estou participando do método do Deserto à Terra Prometida com o Brígido Silva e a Vivi. E dentro do terceiro NEC, que é o nível de evolução contínua, a gente trabalhou de forma bem profunda a questão da missão e do propósito. Isso para mim era uma angústia que eu tinha na minha vida, né? Porque eu sabia o que eu queria, mas eu não tinha clareza do que realmente era e para que é mesmo que eu nasci. E o último NEC foi a respeito de missão de vida. E foi incrível, né? Você parar para pensar e colocar realmente no papel qual que é a sua missão, qual que é o seu propósito, por que você realmente quer isso. E sem contar na questão do legado, né? Você define qual que é o legado que você quer deixar para as futuras gerações e como você gostaria de ser lembrado, né, pelas pessoas depois da sua morte ou depois da sua ida para outro plano. Com os meus valores definidos anteriormente, defini nesse módulo a minha missão e os meus propósitos.
Tudo isso alinhado é como se estivesse com a minha bússola ajustada e calibrada para me guiar através das minhas decisões e viver uma vida de realizações e felicidade, que é o que tanto busco. Achei o conteúdo da imersão rica, completa e com certeza esse aprendizado vai me ajudar cada vez mais nas minhas decisões de forma muito mais assertivas, sem perda de tempo e sem gasto de energia. E dentro dessa investigação que a gente faz, né, com o acompanhamento do Brígido, para mim ficou muito claro isso. E foi assim um momento de muita emoção para mim. E agora eu posso, de forma bem pontual, dar passos concretos para aquilo que eu quero e sei realmente que é a minha missão. E você pensar a respeito disso é incrível, porque você fazer algo com um propósito maior, acredito que não tenha preço, né? Você realmente estar caminhando para algo além do seu benefício próprio. Então isso para mim foi incrível, poder definir tudo isso aí junto com o Brígido, né? Que ele acaba me ajudando no teste de validação, onde eu reencontrei o meu real propósito e a minha missão de vida. Então sou muito grato ao Brígido. Espero aí com esse vídeo aqui estar inspirando outras pessoas também a estarem participando desse método que é inacreditável. E também cumprindo a mim um pouco da minha missão aqui, né? Porque uma das minhas missões é o quê? É poder ajudar o máximo de pessoas possíveis a alcançarem seus objetivos e metas, tanto no lado pessoal quanto no profissional. Hoje estou muito mais focada, muito mais determinada e sabendo que eu sou capaz de vivenciar essa missão que me foi confiada. Então agradeço muito, Brígido e a Vivi por essa oportunidade. Um abraço.
Eu garanto-lhe que no final desta imersão em autoconhecimento, você terá bem claro em sua mente aquilo que você nasceu para ser e para fazer. Dito tudo isso, eu termino por hoje fazendo votos desde já que você desfrute juntamente com a sua família de um excelente ano de 2021.